O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal vai analisar o material orgânico encontrado pelas equipes que fazem buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips no Amazonas. Eles estão desaparecidos há quase uma semana. A repórter Carol Queiroz traz os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Carol, boa tarde para você. Oi, Kenzo, ótima tarde para você, Elisa, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, olha, esse material orgânico, aparentemente humano, foi encontrado pelas equipes de busca no Rio, perto do Porto, em Atalaia do Norte. Ele foi encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, junto com aquelas amostras das manchas de sangue que foram encontradas na embarcação do suspeito, o Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, que inclusive teve a prisão temporária decretada. Essas amostras devem passar por uma análise, o resultado muito importante, esperado inclusive ser divulgado esse resultado para que a gente entenda do que se trata efetivamente as manchas e agora esse material, aparentemente humano que foi encontrado no Rio e que pode dar um novo rumo aí para as investigações, Olha, a Polícia Federal esclareceu também por meio de nota que colheu amostras de material genético de Dom Phillips, lá na Bahia, em Salvador, e também do Bruno Araújo, em Recife, Pernambuco. Essas amostras que foram colhidas agora servem justamente para que seja feita uma comparação, para efeito comparativo, principalmente com essas das manchas de sangue que foram encontradas na embarcação. A Polícia Federal, que montou inclusive, que gerencia um comitê de crise por conta de toda essa situação aqui, também explicou que as buscas continuam em toda a região ali do Vale do Javari, também em torno do município de Atalaia do Norte. Elas estão sendo feitas principalmente pelo Rio, mas também foi realizado um reconhecimento aéreo, principalmente ali na região do Rio Itaquaí, local onde já se sabe foi o último onde foram vistos, então, o Bruno e Dom Phillips, que estão desaparecidos há quase uma semana, Hoje completando 6 dias, amanhã domingo, então, completando uma semana dessa situação. A gente segue por aqui. A Polícia Federal tem feito a divulgação de boletins, de notas, informando todo o progresso da investigação, geralmente às 4h30, 5 horas da tarde, aqui no horário local. E a gente está por aqui acompanhando as notícias, aguarda também esse próximo boletim para entender em que pé estão as buscas aí pelos dois que continuam desaparecidos. Eu volto com vocês. Uma notícia terrível, não é, Carol? Obrigada, viu? E o desespero também da família. Você tem os parentes ali fazendo seus apelos, querendo mais informações, querendo notícias a respeito desses desaparecidos, um indigenista e um jornalista. E as movimentações que a gente tem podido ver, Agora o STF ordenou que informações sejam divulgadas a respeito desse sumiço. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o governo federal adote todas as providências que são necessárias para que sejam encontrados os dois, o jornalista Dom Phillips e o indigenista, o Bruno Pereira. E esse é um dos destaques da nossa página na internet. Até aproveito aqui para destacar para vocês que sempre quando você entra no site da CNN tem muita notícia atualizada a todo instante. Viu? Uma baita equipe trabalhando, lá em cima tem todas as abas, política nacional, business, internacional, saúde, sempre muito assunto. E esse é um deles. Olha lá o título, Barroso dá 5 dias para que o governo adote essas providências. E também deu 5 dias para que o governo federal apresente um relatório, para que informe mesmo, pretendemos fazer tal coisa, as nossas buscas seguem de tal maneira, já temos tais informações, então tem de entregar um relatório em até 5 dias com todas as informações que já foram obtidas nas investigações. Nessa decisão, o ministro disse que é necessária uma atuação efetiva do Estado para que a Amazônia não se torne uma terra sem lei. E determinou uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento dessa decisão. E na Cúpula das Américas, o presidente Bolsonaro falou sobre o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips. O presidente disse que a busca é incansável. Vamos ver. Desde o último domingo, quando tivemos a informação que 2 cidadãos, um britânico, Dom Phillips, e um brasileiro, Bruno Araújo, desapareceram na região do Vale do Javari, desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal
tem se destacado na busca incansável da localização dessas pessoas. E a ONU apelou para que o Brasil redobre os esforços para encontrar os desaparecidos. A correspondente da CNN na Europa, Denise Odorice, é quem conta mais esse assunto para a gente. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que o órgão está preocupado com a falta de informações sobre o paradeiro e o bem-estar do jornalista britânico Dom Phillips e do ativista dos direitos indígenas Bruno Araújo Pereira. O comunicado relembra que eles estão desaparecidos desde domingo passado e que foram vistos pela última vez em um barco no Vale do Javari, um local que, segundo a ONU, é seriamente afetado pelo tráfico ilegal, mineração e pesca e que vem sofrendo com o aumento das atividades de grupos armados. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU declarou ainda que Phillips e Pereira desempenham um papel importante na conscientização e defesa dos povos indígenas na região e que Pereira teria recebido ameaças relacionadas a esse trabalho. O Escritório Regional de Direitos Humanos da ONU na América do Sul diz que está monitorando a situação de perto e fez um apelo para as autoridades brasileiras que intensifiquem os esforços e usem todos os recursos nas buscas por Phillips e Pereira. We urge Brazilian authorities to redouble their efforts to find Phillips and Pereira, with time of the essence in view of the real risks to their life and security. It is therefore crucial that the authorities at the federal and local levels react robustly and expeditiously, including by fully deploying available means and necessary specialized resources to effectively search over the remote area in question. We stress our concerns as to the wider context of constant attacks and harassment faced by human rights defenders, environmentalists, and journalists in Brazil.